casado com a pastora Gisele, que está grávida de um bebê, que a gente não sabe o nome, mas ela está grávida também, né? Já tem 2 filhos, e está vindo um outro. Cadê a Gisele? Ah, a Gisele está ali. Então tem um bebê na barriga, né? Glória a Deus por isso. E é esse preletor internacional que nós temos hoje. Mas assim, aí agora eu quero ver everybody. O café já acabou? Aí, então agora vamos sentar, procurar o nosso lugarzinho. Vamos honrar o preletor e honrar a Deus. Amém? Todo mundo quietinho. Caneta e papel na mão. Bíblia aberta. Você que está na mesa, aproveita para anotar tudo, porque tem uma palavra profética para você hoje. Não esqueça, Deus vai usar esse instrumento aqui para falar com você. Alguém crê nisso ou não? Então está combinado. Eu também vou sentar, abrir meu caderninho. O senhor espera eu sentar, por favor. Tá bom? Que Deus abençoe demais da conta esse homem e use ele com autoridade, unção, a graça e o favor de Deus. Eu gosto de falar com esse povo, gente. Eu gosto de falar o seguinte: vem cá, você pode pregar hoje, você pode pregar amanhã? Cara, responde numa velocidade que é assombrosa. Então está aqui hoje para nos abençoar. Amém? Que Deus abençoe vocês e abençoe a mim, e abençoe ele, abençoe a esposa, abençoe a casa dele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Eu vou tentar ser breve, para o povo continuar a conversa depois, né? Mas eu fiquei muito feliz, muito grato quando o pastor me selecionou, me convocou, porque eu queria compartilhar algo que já vem remoendo dentro de mim aqui. O Senhor tem ministrado, né, ao meu coração algumas coisas, e eu queria compartilhar isso com a igreja, e aí veio a oportunidade. Amém? Vamos orar rapidamente. Senhor, obrigado, Pai, por esse privilégio de poder estar na Tua casa compartilhando com meus irmãos acerca daquilo que o Senhor tem falado, Senhor, ao meu coração, o Senhor tem ministrado na minha vida, e que eu possa ser um instrumento em Tuas mãos, que da minha boca saiam as Tuas palavras com amor, com poder, para edificar a Tua igreja, Pai, para edificar o corpo, para edificar as nossas vidas, que sejamos todos hoje, Pai, em união, edificados pela Tua palavra, é o que eu peço a Ti em nome de Jesus, amém. Pois é, como eu disse, já há algum tempo assim, o Senhor tem me trazido algumas reflexões, e eu questionando algumas coisas ao Senhor, a respeito dessas situações que a gente tem notado que a igreja tem passado, né? É comum de todos aqui, eu acredito, que a igreja tem passado por algumas situações, né, de muita desavença, né, muitas opiniões truncadas, muitos desacordos, muitos escândalos, né? E isso me levou a alguns questionamentos assim, ao Senhor. Senhor, o que está acontecendo, né? E a verdade é que isso sempre aconteceu, né? Assim, a igreja sempre foi atacada, sempre houveram divergências, sempre aconteceu esse tipo de coisa na história da vida da igreja. Mas uma resposta que veio assim, muito clara para mim, que veio ao meu entendimento, que veio ao meu espírito assim, com clareza, que eu pude perceber com base na leitura da palavra, né, é que a falta de maturidade tem sido um dos grandes motivos causadores de tudo isso. E eu acho legal porque, eu não sei quando, acho que todo mundo aqui já teve essa experiência, né, quando você vai, muitos relatam, né, pelo menos, quando vem aqui pregar tal, e às vezes o louvor canta uma coisa, nem tinham combinado, aí quando você vê, falava a mesma coisa, né, você fala, poxa, testificou, né, aquilo que eu ia trazer, mas o louvor veio, eu trouxe a mesma coisa, e aquela coisa, a gente consegue perceber o mover do Espírito, né, que o Espírito ele se move,
E você consegue identificar, muitas vezes, esse mover, porque acontece uma coisa aqui, separadamente ali acontece outra coisa, e vai testificando aquilo que é a vontade do Senhor, que é aquilo que o Espírito quer trazer de revelação para a igreja. E, nesses últimos dias, nós estivemos debatendo aqui, estivemos no curso aqui, nas quartas-feiras, que quem não está vindo está perdendo, tá? Porque é muito edificante. E tivemos também nas reuniões de liderança, né, esse direcionamento acerca da maturidade da igreja. E uma coisa que eu louvo muito a Deus é que nesse núcleo aqui da igreja de Cristo, né, aqui o Famílias Benditas, é um povo que busca muito isso, busca muito amadurecer como corpo, como igreja, né, e isso me alegra. E eu tenho buscado isso, eu tenho buscado e pesquisado a respeito desse amadurecimento, né. Então, se a gente for atrás de alguns conceitos básicos sobre maturidade, o que é maturidade, né? Um conceito básico que eu entendi, que eu achei aqui, maturidade, são os nossos acertos e erros e aprendizados que constroem nossa personalidade e que definem quem somos hoje. E é justamente dessa sabedoria que nasce a tão esperada maturidade. Isso foi um dos conceitos que eu achei. Achei um ponto interessante aqui e guardei para mim. Outro conceito. A maturidade é um conceito abrangente que reúne um compilado de competências sociais e emocionais desenvolvidas em seu nível máximo. E aqui anotem aí essa parte, guardem aí desenvolvidas em seu nível máximo. Eu achei isso bem interessante. Um outro é, sob a perspectiva gramatical da palavra, a maturidade vem de estar maduro, que significa estar pronto e apto para desfrutar de algo, ou lidar com alguma situação, denominando-a ou dominando-a com maestria. Com maestria. Também achei muito interessante isso aqui e guardei para mim. A palavra que eu trouxe, assim, que eu venho trazer, ela tem, eu coloquei como título, maturidade e crise. Então, eu vou abordar essas duas temáticas aqui, maturidade e crise. Foi nesses dois pontos que eu fiquei refletindo e ruminando muito nesses últimos tempos. Então, nós vemos aqui esses conceitos sobre maturidade, né? Mas a grande questão, olhando para esses conceitos de maturidade, a grande questão é que muitos de nós, nós desprezamos a sabedoria e não buscamos o aprendizado diante dessas situações. A sabedoria, o que é a sabedoria? A sabedoria é a aplicação correta do conhecimento, né? A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, né? Então, no Senhor nós buscamos o conhecimento, no Senhor, e a sabedoria vem a aplicação correta desse conhecimento que nós buscamos do Senhor. Só que nós temos desprezado a sabedoria, e não temos aplicado da forma correta o conhecimento que adquirimos nas Escrituras. E aí, nós vemos esse tanto de desacordo, de desentendimento, né, de confusão, de escândalo acontecendo. Mas o mais legal é que, assim, nós temos um manual, nós temos um manual que nos direciona e nos ensina a cumprirmos da forma correta e aplicarmos da forma correta o conhecimento adquirido da parte do Senhor. Nós temos um manual que nos instrui, nos direciona a agirmos com sabedoria, mas muitas das vezes não aplicamos
esse aprendizado, né? O que nós fazemos muitas vezes? Ou nós fugimos, né? Ou então nós buscamos alguns atalhos que nos desviam ou do confronto, né, do aprendizado, e nos faça pular as etapas. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes, nós buscamos caminhos mais fáceis, mais confortáveis, e nós evitamos os confrontos. Nós evitamos passar pela crise, buscando atalhos, buscando caminhos mais fáceis, caminhos mais agradáveis, mais tranquilos, mais suaves, né? Só que, quer ver um exemplo prático disso, né? Existe uma teoria dos pais, né? Agora sou eu falando, a minha visão, né? Eu vejo muito assim, da minha geração, muitos da minha geração, muitos pais que foram pais da minha geração, foram homens e mulheres que batalharam muito, muitas das vezes vieram de origens humildes, e batalharam muito para conseguirem se estabelecer na vida, para conseguirem prosperar na vida, né? E porque batalharam muito, tiveram que suar a camisa, muitas vezes passar por algum tipo de sofrimento, de crise, eles colocaram uma ideia na cabeça assim: meus filhos não vão passar pelo que eu passei. Eu vou fazer de tudo para que os meus filhos não passem pelo que eu passei. Eu não estou aqui generalizando, tá? Mas é uma linha de pensamento muito complicada, porque aí o que esses pais fizeram? Eles fizeram de tudo para que os filhos não se frustrassem, não passassem pelo que eles passaram. E nesse momento eles estão privando os filhos de terem a experiência que eles tiveram, que foram justamente essas experiências que formaram o caráter deles, que fizeram eles estar preparados para enfrentar as adversidades da vida, superar os problemas e alcançar o que alcançaram. E aí alguns deles colocam seus filhos numa bolha, privam os filhos de passar por certas situações, e essa geração ela é uma geração que cresce imatura, em todos os segmentos, em todas as áreas, imatura emocionalmente, imatura profissionalmente, frágil, né? E aí nós vemos, né, tudo isso que nós temos vivido aí, passado por aí. Então isso é uma teoria, né? Então isso exemplifica muito quando isso que eu estou falando aqui, de fugir, buscar atalhos e não enfrentar as crises. E aí eu pego, como é que eu consigo na palavra de Deus, eu sempre trago as minhas reflexões, a gente tem que sempre buscar vir para a palavra, né? Embasar ela na palavra do Senhor, né? Outro dia eu estava discutindo com um amigo, uma discussão saudável, um debate, e aí eu falava, ele falava, e aí eu falava assim, não, mas a palavra de Deus fala que, não fala da palavra não, vem meter a Bíblia nesse negócio. Eu falei, mas eu tenho que meter a Bíblia em tudo, a minha vida é pautada por ela, eu preciso enfiar a Bíblia em tudo que eu faço, porque é ela que é o meu guia, eu preciso me embasar na palavra, né? Nós vemos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, Tiago falando, né, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, você vê que a própria palavra, né, Tiago vem falando, poxa, vocês vão passar por aflições. Aí você fala, não, mas Tiago aí estava falando, a carta dele estava falando aos apóstolos, por causa das provações que eles estavam sofrendo lá na época, não tem nada a ver com o que a gente passa hoje. Que isso? Provação é provação. Né? E nós vemos o próprio Jesus falando também, né? Lá em João 16, 33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus aqui estava falando, né, os discípulos, falando do que ele ia passar, das coisas que ele ia sofrer, de como ele ia ter que partir, né, deixar os discípulos ali e tal. E aí os discípulos estavam meio tristes ali, né, porque Jesus ia embora, falando que ia embora e tal. Ele falou, eu disse essas coisas para que vocês tenham paz, que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Então as coisas que nós passamos nessa vida, elas vão nos fortalecer. E por que eu refleti sobre maturidade e crise? Porque para mim elas andam muito atreladas uma à outra. A crise, meus irmãos, ela não é ruim. A crise não é ruim. Se a gente for pesquisar aí, trazendo agora para um cenário macroeconômico, né? O que os grandes economistas falam em tempos de crise? O que é a crise para eles? Oportunidade. Oportunidade. Né? Eu reparei aqui, cadê ela? Clara? Ali, apareceu do nada, ali, ó. Foi só eu falar dela, ela apareceu. Né? Cara, achei fantástico. Ela deu um testemunho, né, da vida dela aqui ontem, numa reunião. E eu achei fantástico, porque no testemunho ela relatava um momento de crise. E no momento de crise, ela foi ministrada. E ali ela viu uma oportunidade de gerar crescimento e maturidade para dentro da casa dela. Cara, fantástico. A crise não é ruim. E nós precisamos ter essa certeza dentro de nós, como igreja madura. E aqui entra um ponto importante, por isso que estou falando da crise e da maturidade. É importante encarar a crise com maturidade. Porque o imaturo, na crise, ele é infantil, né? Nós temos, quando a gente diz que o adulto, ele é maduro, a criança é imatura, né? Então, dentro desse paralelo, você imagina uma criança, né, quando enfrenta uma crise, o que ela faz? Algumas, né, se estribucha no chão, faz bico, faz birra, né, fica bicudo, sai batendo o pé, bate porta, né, joga o que tem na mão. Isso é uma atitude imatura. A igreja precisa amadurecer, né? A igreja precisa amadurecer. E então a crise não é ruim. E aí o que veio mais agregar, me trouxe mais me colocou mais em crise ainda, porque eu sou um cara que vive em crise, gente. E quando eu falo isso, às vezes as pessoas estranham, né? E tem dificuldade de entender. Falam, o que está acontecendo, cara? Você está bem? Você tá... Cara, eu vivo em crise, velho. Eu vivo em crise o tempo inteiro.
Até minha mulher tem dificuldade de entender às vezes. Porque, às vezes eu falo assim, estou em crise, irmão. Ela, meu Deus, lá vem, o que é? Né? Eu falo, não, cara, mas isso é bom. Não estou falando que é ruim, não. Ô. É porque eu estou fritando coco aqui, eu estou com um monte de coisa, pensando, refletindo. Eu estou amadurecendo algumas ideias dentro da minha cabeça. Isso é uma crise. Toda vez que pastor Ronaldo vem aqui e prega, eu fico em crise. Toda vez que pastor Valdemar vem aqui e prega, aí que eu piro mesmo cabeção, eu fico em crise, nossa, pai, eu saio daqui morro de crise. Mas é porque eu fico amadurecendo aquilo que está sendo ministrado, eu fico trazendo para a minha vida, tentando aplicar, nossa, eu fico pirando assim, mas isso é bom. Quem lembrar aqui das outras vezes que eu vim aqui em cima, todas elas eu falei que eu estava sob pressão, eu senti uma pressão muito grande, e essa pressão era boa, porque é crise. Essa crise, ela gera mudança, e eu tenho que ter maturidade para aproveitar essa mudança para o meu bem, para o crescimento da igreja. E aí, estamos aqui na quarta-feira, o pastor Valdemar veio, está ministrando fantástico ali, sobre um estudo sobre Efésios, e eu estava ministrando, remoendo lá Efésios capítulo 4, e aí diz o seguinte ali, do capítulo 7 a 14, o apóstolo Paulo vem falando, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa, ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra. Calma aí, que essa versão aqui, que eu colei aqui, deixa eu pegar da minha Bíblia. Eu fui estudar por uma versão e taquei outra aqui no... Está aqui, Efésios, capítulo 4. Vamos lá. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e doutores, e mestres, no caso. Olha só, qual foi o motivo dele ter feito isso, Subido lá, descido, distribuído, cada um, deu um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastor, outro para mestre, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ele fez tudo isso para o aperfeiçoamento dos santos. Ele desceu lá, ele subiu lá, ele distribuiu os dons, distribuiu os ministérios, para que houvesse o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. O propósito é que andemos em unidade de fé, é uma só fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, na outra versão fala, a homem maduro, a medida da estatura completa de Cristo. Aí lembra que, lá atrás nós vimos o conceito de maturidade, que falava, um compilado de competências sociais e emocionais desenvolvidas em seu nível máximo. Quem é que está nesse nível máximo, que já ocupa essas competências todas? Cristo.
é a estatura do varão perfeito que nós almejamos. Nós precisamos buscar essa maturidade, atingir a maturidade olhando para Ele. Ele é a nossa referência. É nele que nós temos que fitar os nossos olhos e andar na direção. É com os seus ensinamentos que nós devemos aprender, meditar, entrar em crise e usar a sabedoria para colocar em prática o conhecimento dado por Ele. O pastor Valdemar cansou de citar aqui que essa carta de Efésios, ela é uma carta para a igreja. Ela é uma carta bem completa para a igreja. Se a Bíblia é um manual, é como se Efésios fosse o resumo do manual. Entendeu? É isso aqui. Ali fala sobre as normas de conduta, tudo que a gente precisa ruminar e agir, e colocar em prática, com sabedoria, esse conhecimento que é destrinchado aqui. Mas aqui nós vimos, né, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo isso, falando sobre isso, né, que ele foi lá, desceu, Cristo desceu, depois subiu, depois distribuiu os ministérios, tal, e ele fala que isso é com um propósito, ele fez tudo isso, né, para que houvesse o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério, a edificação do corpo. Então a igreja, ela é edificada com essa ação de Cristo, com essa distribuição dele dos ministérios, né? Então esses ministérios foram distribuídos para que a igreja fosse edificada e andasse em uma só fé. Então você vê aqui uma pluralidade de dons ministeriais com o propósito de união. Vocês estão entendendo? É uma pluralidade de dons. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nos fez diferentes uns dos outros. Nós não somos iguais. E o fato de nos relacionarmos com pessoas não iguais a nós, vão gerar crises. A Bíblia fala lá em Provérbios 27, versículo 17, fala que o ferro com ferro se afia. Alguém lê para mim aí? Acha aí, Provérbios 27, rapaz, caboclo rápido, chega, assustei. Com o ferro, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Olha só. Agora fala para mim, é macio um ferro com ferro se afiando? É gostosinho de ver assim, uma coisinha, o ferro com ferro, assim. Você imagina no futebol ali, uma canela com a canela. Cara, às vezes dói. O outro ali, o boleiro ali, balançando a cabeça. Dói. Mas isso é maturidade. Exige maturidade. Imagina uma pluralidade de dons, de pensamentos, de opiniões. Mas é necessário ter uma só fé, buscando uma só fé. Unidade de fé. E aí a gente vai para... Eu gosto de trazer essas coisas, o pastor não gosta não, mas eu gosto. Desses trem assim de psicologia, né, a Lohane também traz às vezes esse trem. De estudo de personalidade, né, tal. Eu acho bacana esses trem. Sabe por que eu acho bacana? Porque eu não me atento no estudo. Eu pego o ensino dele e está na Bíblia, né? A minha referência é Cristo, é a palavra de Deus. Então, se bater, bateu. Eu pego o que é bom, o resto eu descarto. Mas tem um estudo que eu acho que, eu até anotei aqui, de Eneagrama. Alguém já ouviu falar? Eneagrama? Já, a galera já aí e tal, né?
Ele destrincha ali 3 tipos de pessoas, que depois viram 9 tipos de pessoas, tal. Mas esses 3 tipos são, assim, o racional, né, um tipo de pessoa, um racional, o emocional e o visceral. Tem outros nomes, né, cada um dá um nome lá, tal, mas o princípio básico é isso. Tem a pessoa que é mais racional, tem aquela pessoa que é mais emocional, tem aquela pessoa que é mais ação, é visceral, é o cara que é ligado no 220 ali, que o negócio dele é fazer, né? O racional, ele está mais apegado ao pensar, né, ao raciocinar acerca daquela situação. O emocional, ele sente, né? Ele traz para os sentimentos, para as emoções dele. E o visceral, ele está ligado no agora. O negócio é já, né? Então, um no presente, um no passado, o outro no futuro, e por aí vai, né? Essas coisas que esses estudos trazem, mas para exemplificar aqui um pouco, né? Eu vi um cara trazendo um exemplo muito legal a respeito disso, que ele falava assim, como se fosse uma notícia. O cara vai trazer uma notícia que, poxa, meu tio morreu. Aí ele liga para o cara que é emocional, né? Pô, tal. Eu queria falar que, o tio morreu, tal. Aí o cara emocional, ele vai, nossa, pá, meu Deus, o tio, poxa, ele já vai começar a trazer a lembrança dos momentos que ele passou com o tio, né? Ele vai começar a reviver aqueles sentimentos de alegria, quando ele jogava bola com o tio dele, tal, ele vai começar a comentar aquelas coisas, tal. Aí o cara liga para o outro primo lá, o racional, cara, é o seguinte, o tio morreu, velho. Aí o cara já vai começar a racionalizar acerca da morte, né? Cara, a vida, né? Poxa, a vida, como ela é singela, como ela é passageira. Poxa, um dia desse a gente estava com o tio aqui, agora já não estamos mais. Né? Como eu vou explicar isso para meus filhos, né? E tentar trazer para ele a luz do entendimento acerca da vida, né? É o cara mais racional ali e tal. Ele vai trazer um pensamento a respeito. E o visceral, né? Aí, liga para o outro primo, cara, é o seguinte, o tio morreu. Aí o visceral já vai atender e fala, cara, mas e aí, o caixão, alguém já viu o caixão? E o enterro, vai ser que horas? Já está preparado? Né? Todo mundo aqui conhece um visceral, né? Quem aqui é visceral? Fala aí. Olha, ó, uma visceral aqui, a outra lá também. O povo mais prático, né? A galera que mais... Então, assim, aí a pergunta que fica, qual deles está certo? Qual deles está certo? Ou qual deles está errado? A resposta é nenhum e todos, né? Porque não existe um que está certo, outro que está errado, outro... Não. Mas Deus nos fez perfeitos com as nossas diversidades de pensamentos, de opiniões, de formas de agir, para que nós nos completássemos. Agora você imagina, se um primo ouve o outro respondendo, já viu o caixão? Aí o emocional, caramba, tu não tem coração não, velho. Tu está pensando no caixão, o tio morreu, bicho. Tu não derramou uma lágrima. Aí começa a disputar quem que está certo e quem que está errado. Aí dá pau, ninguém vai chegar a uma conclusão. Entendeu? E aí eles não conseguem trabalhar em unidade. Agora, se um olha para o outro e fala, poxa, cara, eu estou... Né, o emocional fala, pô, cara, me abalou a morte do tio, estou bem abalado. Poxa, visceral, ajuda aí, faz essa correria aí, cara. Né? Aí o outro fala, cara, deixa que eu vou conversar com seus filhos. Eu vou explicar para eles como é que foi essa situação e tentar trazer a melhor. E trabalhassem juntos, em unidade, com o mesmo propósito, de resolver e passar da melhor forma, com maturidade, pelaquela situação. Eu olhei para essa situação toda e comecei a imaginar também as denominações, né? A gente estava conversando ontem também aqui depois, estava conversando com o pastor Valdemar ali, ele citando algumas situações.
O Edilson também me trouxe umas novidades acerca da igreja aqui, de quando eu não participava daqui ainda, que eu achei muito bacana. E aí eu fui trazendo à memória essa questão aqui, esses 3 tipos diferentes, e lembrando de denominações. A igreja tem aquelas denominações que são racionais, são Bíblia, é a palavra. Temos que estudar, escola dominical, cursos de manhã, de tarde, de noite, leitura da palavra, são conhecidas porque são palavra. E aí tem aquelas igrejas que são viscerais, tem aquelas igrejas que vão para as favelas, vão para debaixo da ponte, vão para a rodoviária, vão alimentar, aí o Edilson estava falando aqui, né, que aqui teve um ministério comandado pelo Herman, deu um pulo ali agora, como é que era o nome do ministério? Enxadas que cantam. Era isso aí, Herman? Enxadas que cantam. E os caras iam lá, velho, no lote lá do irmãozinho, da irmãzinha que, poxa, era humilde lá e não estava com um mato dessa altura. Eles chegavam lá, apresentavam o evangelho e se ofereciam para capinar o lote da pessoa. Né? Tem igreja, aí o pastor Valdemar estava falando, tem uma igreja lá no Lago Norte que é desse jeito e tal, e ele foi lá e fez. Ministério visceral, vamos fazer, né? E tem igrejas, né, emocionais, que eu preciso sentir, precisa ter aquele, aquela atmosfera, não sei o quê, papai, e é isso. Se não for, não serve, está errado. Se não for, está errado. Vai para o inferno. E aí imagina, né? Aí um fala, o que adianta você ficar aí só lendo Bíblia aí, e o cara lá morrendo de fome, e você não vai lá, a igreja não vai lá, tal. Aí outro fala, você vai lá, mas você vai lá falar o quê? Vai falar besteira? Tu não estudou? Tu não sabe da palavra, não conhece a palavra, vai falar besteira? E aí eu pergunto para você, não é assim que a igreja se encontra hoje? Não é assim, não é isso que nós temos visto? Pessoas indo fazer, mas sem conhecimento da palavra. Outros encaixotados dentro de 4 paredes, estudando, engordando de conhecimento. E outros vivendo a igreja do arrepio, das sensações, né? Qual está certa? Na continuação aqui desse versículo de Efésios, ele fala que é necessário, Cristo fez tudo isso, dividiu esses ministérios, para que houvesse unidade de fé, conhecimento do Filho de Deus, para que nós chegássemos a homens maduros, a estatura de maturidade, à medida da estatura completa de Deus, na plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. A gente poderia aqui sair colocando culpa em líderes, manipuladores, em falsos profetas, mas é muito fácil transferir a culpa, quando na verdade nós temos que buscar o conhecimento e a maturidade, nós temos que nos dar em relacionamento com o outro, e crescermos juntos, em maturidade, sem bico, sem birra, sem desavença, mas não evitando a crise, não evitando o confronto. A crise não é ruim. Quer ver um exemplo? Eu escuto muitas vezes de mulheres, né?
Não estou querendo falar não, mas acontece mais entre mulheres. Acontece entre homens também, mas acontece mais entre mulheres. Não fui com a cara dela. Primeira vez que eu vi, bati o olho, não fui com a cara. Aí, pouco tempo depois, começam a conviver, andar juntas. Amiga! Desse jeito, bicho. Aí descobrem que é uma pessoa maravilhosa, que são amigas, que uma acrescentou na outra, uma tinha uma experiência de vida que acrescentou na outra, que compartilhou, e aquilo foi... Cara, agora, se fosse imatura, eu vou com a cara dela, passo nem perto. Ela vai para o evento lá, não vou, não quero, não, ixi, com aquela cara ali, estou fora. E evita o confronto. Como é que vai andar em unidade? Como é que vai dar oportunidade para verdadeiramente conhecer a pessoa? E se de fato ela for aquele nojo todo que você está pensando, talvez você seja um instrumento para trazer transformação na vida dela. Eu não consigo olhar para a palavra de Deus e enxergar que a crise e o conflito é ruim. Não consigo. Pelo contrário. Eu vejo sendo estimulado a enfrentar, porque não é fácil. Não é fácil, é desagradável. É que nem confessar pecado, velho. Não é necessário confessar pecado? Não é necessário botar para fora? Não é assim que a gente vê lá em Tiago que haverá cura quando nós confessarmos uns aos outros? Mas é fácil confessar um pecado? Dói. Dói. Reconhecer erro? Dói. Mas é necessário maturidade para isso. É necessário maturidade para reconhecer erro. Então, eu quando vejo isso, até olhando para as coisas que a igreja tem enfrentado, sabe? Essas crises todas, eu tenho procurado olhar para ela como algo bom. Não está sendo fácil para a igreja enfrentar o que ela está enfrentando, passar pelo que ela está passando. Mas eu creio que para a igreja, para a noiva de Cristo, e aqui você tem que se perguntar se você faz parte dessa noiva ou não, daqueles que verdadeiramente buscam andar em maturidade, que não fogem dos conflitos, dos confrontos, que aproveitam a crise para amadurecer. Se você faz parte dessa noiva madura, porque é essa noiva madura que Cristo vai vir pegar. Não é uma noiva birrenta, que ele vai chegar aqui, ela vai se espatifar no chão e falar, você demorou. Por que você não veio antes? Sofremos tanto aqui. Não. É uma noiva madura que ele vai vir buscar. E até chegar a esse amadurecimento, a noiva precisa passar por uns perrengues. Mas o perrengue é bom, porque é ele que vai gerar o amadurecimento. Uns dias para trás aqui, a gente teve um furdunço aqui na igreja. Alguns saíram, poxa, aquele dia foi tenso. Eu falei, caraca, achei massa. Achei massa. Achei bom. Porque alguém vai sair mais maduro dessa parada. E precisa. Precisa. Então hoje, queridos, eu só queria compartilhar isso que estava e chamar a igreja para ter
essa reflexão e buscar o amadurecimento. Nem sempre nós vamos concordar em tudo, em termos de pensamentos, opiniões, mas nós precisamos concordar em algo, que é a nossa fé. Onde está a nossa fé? No que ela está baseada, no que ela está firmada. Nós temos que andar em unidade de fé. Amém? Então, eu queria que você colocasse agora em oração, fechasse seus olhos, tenha o teu momento agora de introspecção, olhe para você, analise, faça uma autoanálise. Eu tenho feito isso já há algum tempo, eu tenho buscado saber se eu estou sendo humilde para reconhecer meus erros, se eu estou sendo humilde para aceitar novas opiniões, se eu estou sendo humilde para olhar para o meu irmão que é diferente de mim e reconhecer que eu preciso dele. Eu preciso do meu irmão que pensa diferente de mim. Nós precisamos amadurecer no Senhor. Senhor, nosso Deus, Pai eterno, Pai de amor, de misericórdia. Senhor, eu me coloco diante da Tua presença agora, Pai, clamando da Tua misericórdia sobre a minha vida. Senhor, como foi cantado e louvado e adorado aqui hoje, só Tu és bom, Pai. Mas ninguém é bom. O próprio Cristo não aceitou esse título. Só Tu és bom, ó Deus. E na Tua bondade, Senhor, o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. O Senhor tem derramado sobre nós, Pai, oportunidades de crescimento, de amadurecimento. As crises vêm, Senhor, elas aparecem diante de nós. Nos ensina, Senhor, a absorvê-las, a ruminar esse momento, Pai, e extrair dele o crescimento que o Senhor tem para nós, Pai. Nos traz maturidade, Senhor. Traz para a Tua igreja, Senhor, discernimento espiritual. Maturidade no proceder, Pai. Fora da igreja, Senhor, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, com os nossos parentes. Nos traz maturidade, Senhor, para lidar com as divergências, com as diferenças que nos são apresentadas, Pai. O Senhor distribuiu dons, o Senhor distribuiu dons ministeriais, de acordo com a habilidade de cada um. O Senhor sabe da nossa pluralidade, foi o Senhor que nos criou dessa forma. O Senhor mesmo é plural. O Senhor sempre agiu em pluralidade, desde o princípio, Pai. Na criação do mundo, o Senhor disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Desde o início, Senhor, o Senhor trouxe para nós a pluralidade. E como o Senhor é um, sendo três, o Senhor é um em unidade, que nós possamos ser um com o Senhor, que nós estejamos um, Senhor, na mesma fé, no mesmo amor. Levanta uma igreja madura, Pai. Esse é o desejo do nosso coração hoje, Pai. Esse é o desejo do meu coração para cada um dos meus irmãos aqui, Pai. E que eu possa agir nessa direção, que eu possa fazer a minha parte, que cada um de nós aqui possamos fazer a nossa parte, Senhor,
para contribuirmos, Pai, para o crescimento do corpo, para o crescimento e amadurecimento da noiva, para que o Senhor venha e encontre uma noiva madura, Pai. É o que eu peço a Ti, Pai eterno, crendo na Tua fidelidade, no Teu amor, Pai, na Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu vejo que eu tenho no meu coração, eu tenho boas expectativas, porque eu creio nas promessas. E existem promessas. E quem prometeu é fiel para cumprir. Então, no meu coração não há dúvida do nosso fim, de onde nós vamos chegar, mesmo diante de todos esses conflitos, de tudo isso que está acontecendo. Mas é necessário que cada um de nós busquemos esse amadurecimento. Amém? Glória a Deus. Está consumado. Tetelestai. Todo mundo pensando. Todo mundo pensando. Desse jeito, Juninho. Todo mundo pensando. Mas amém, glória a Deus por isso. Deus é bom, não é? Amém? Esse é o lugar que a gente deve ir. Realmente nós devemos pensar bastante sobre isso. Vocês têm material para pensar sobre isso e aproveitar realmente as oportunidades e a gente avançar para esse lugar que Deus quer nos promover. Uma igreja madura, porque ela tem uma responsabilidade com a sociedade, com outras vidas que estão por vir aí, e nós precisamos estar nesse lugar de maturidade. E alguém pregou sobre equilíbrio, não foi? Equilíbrio? Quem falou aqui sobre equilíbrio? Quem? A Lúcia? Eu acho que foi, não foi? Foi um assunto também muito, muito bom. Lúcia, né? Glória a Deus por isso. Nós vamos ficar de pé, eu estou sentindo que vocês estão querendo ir embora. Eu quero dizer que tem janta.